Quando a gente pensa em código Morse, o que vem à mente? Provavelmente, aqueles bips, os pontos e os traços. Mas e se eu disser que a verdadeira magia, o que realmente transforma esses sons numa linguagem, não está no que a gente ouve, mas sim no silêncio? Pois é, essa ideia é o pulo do gato. Não são os sons sozinhos, mas o ritmo que os espaços entre eles criam. É isso que dá vida ao Morse. É quase uma linguagem musical. Hoje, a gente vai decifrar o código Morse camada por camada. Vamos começar com o básico, depois mergulhar nas regras do silêncio, ver como se mede a velocidade de um operador e por que o ouvido humano ainda bate a máquina, fechando com a verdadeira alma do Morse. Então, vamos começar pelo começo, né? Os dois sinais que todo mundo conhece e que são a base de absolutamente tudo. Bom, tudo no código Morse nasce aqui, nesses dois sons. O dit, que é o som curtinho, e o da, que é bem específico. Ele dura exatamente 3 vezes o tempo de um dit. Essa relação matemática 1:3 é o alicerce de todo o resto. Agora sim a gente chega no coração da coisa. O som é só metade da história. É o uso calculado, intencional do silêncio que transforma simples bips em palavras de verdade. Vale a pena pensar um pouco nisso. Como é que só com 2 sons dá para formar um alfabeto inteiro, números, pontuação? A resposta não está no som, está na duração das pausas. Então, como é que funciona esse silêncio? A resposta está toda aqui, nessa tabela, que é basicamente a gramática do Morse. Olha só que legal. Tudo é medido em unidades de tempo. O dit é a nossa base, valendo 1 unidade. O da, como a gente viu, vale 3. E agora, o silêncio. O espacinho dentro da mesma letra, 1 unidade. O espaço entre letras diferentes, 3 unidades. E para separar uma palavra da outra, uma pausa bem mais longa, de 7 unidades. São essas regras, essa matemática do tempo que fazem a mágica acontecer. É fascinante, né? Bom, com as regras estabelecidas, como é que a gente mede quem é bom nisso? Assim como se mede a velocidade de digitação, o Morse também tem o seu próprio padrão. E o padrão é o famoso palavras por minuto, ou ppm. Para garantir que a medição seja justa para todo mundo em qualquer lugar, eles definiram que uma palavra padrão de teste tem sempre 5 letras. Assim não tem como errar na hora de medir a velocidade de um operador. Certo, mas o que significa ser rápido em Morse? Vamos dar uma olhada na jornada de um operador passando pelas metas de velocidade. A jornada começa aqui, 5 palavras por minuto. Essa é a velocidade do teste para novatos, o primeiro degrau oficial para muita gente que entra no mundo do rádio. Daí para frente, um objetivo bem comum é chegar em 12 palavras por minuto. Nessa velocidade, a conversa já começa a fluir mais naturalmente, sabe? É uma meta de proficiência para muitos operadores. E aqui, a gente chega no marco fundamental para o uso profissional: 20 palavras por minuto. Essa é a velocidade padrão que muitos serviços militares e profissionais buscam. É o ponto em que um operador é visto como totalmente competente para a maioria das situações. E então, chegamos ao pico da habilidade humana. Em 1939, T.R. McElroy estabeleceu um recorde mundial que está aí até hoje: receber Morse em impressionantes 75,2 palavras por minuto. A história conta que ele estava usando uma máquina de escrever, e em certo ponto já estava 2 palavras atrás da transmissão, o que mostra a velocidade absurda com que o cérebro dele processava tudo aquilo. Essa velocidade toda, principalmente o recorde do McElroy, levanta uma pergunta bem interessante. Numa era cheia de tecnologia, por que o cérebro humano, em muitos casos, ainda é o melhor decodificador de Morse que existe? Com tanto poder de computação que a gente tem hoje, por que uma máquina se atrapalharia com algo que um operador treinado entende com facilidade? A resposta está toda aqui. Uma máquina é matemática pura. Ela precisa que aquelas regras de tempo que a gente viu sejam seguidas à risca. Qualquer desvio, qualquer transmissão meio relaxada, com espaçamento ruim, e a máquina se perde, começa a mostrar um monte de erro. Já o cérebro humano, ele é flexível, ele ouve o ritmo geral, reconhece padrões e consegue se adaptar às imperfeições de quem está enviando. O cérebro busca o significado e não a perfeição matemática. E essa capacidade de adaptação do cérebro nos traz de volta a nossa ideia do começo. Código Morse não é só matemática, é musicalidade. Essa citação resume tudo de forma perfeita. Aprender Morse é como aprender a ouvir música. Cada letra, e com o tempo cada palavra, tem um som único, uma melodia própria. A verdadeira maestria não vem de ficar decodificando pontinhos e traços, mas de sentir a cadência da conversa.
Então, da próxima vez que ouvir aqueles bips, talvez a pergunta não seja o que está sendo dito, mas sim qual é o ritmo dessa mensagem.